exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, iremos comparar alguns aspectos básicos acerca da força militar de Israel e do Irã. Em termos práticos, qual dos dois países está militarmente mais bem preparado para a guerra moderna? As suas curtidas são muito importantes para o crescimento do canal, por isso, se gostar desse vídeo, deixe aqui o seu like e o compartilhe com seus amigos. Comparar o poder militar de duas nações não é tarefa fácil. Basicamente, há duas opções. A primeira e mais simples é jogar super trunfo, listar o número de soldados, o número de blindados, o número de aviões, o número de navios que cada lado tem, somar tudo, comparar o resultado e declarar o vencedor. E a segunda opção, muito mais complexa, é analisar os dados um a um e ponderar com muita atenção cada um dos elementos que compõem as Forças Armadas comparadas, dando muito pouco peso à quantidade e valorizando muito mais a qualidade, tanto do treinamento como do equipamento. É isso que tento fazer nas comparações de forças militares aqui no canal, e é isso que tentarei fazer nessa análise entre o Irã e Israel. Vamos então começar a nossa comparação analisando rapidamente a composição das forças de cada país. As Forças Armadas da República Islâmica do Irã têm 3 ramos: o Exército, chamado por eles de Artesh, a Guarda Revolucionária, responsável por defender, manter e impor aquilo que eles chamam de valores revolucionários islâmicos, e uma força policial para a manutenção da ordem interna. O Exército, ou Artesh, tem 4 ramos: a Força Terrestre, a Força Aérea, a Marinha e a nova Força de Defesa Aérea. Nesses 4 ramos, estão destacados nesse momento cerca de 450 mil militares, com a maioria deles, 350 mil, na Força Terrestre. O ramo da Força Terrestre do Artesh é o Exército Regular do Irã, e além dos 350 mil militares ativos, tem também outros 350 mil reservistas. Esse ramo tem à sua disposição cerca de 1.500 blindados, na sua maioria o T-72 soviético. Também operam o Chieftain britânico. O mais moderno que os iranianos têm nesse momento em termos de blindados é o Zulfikar, uma espécie de mistura entre o M60 Patton com o canhão de alma lisa do T-72. Os iranianos também operam algumas centenas de veículos de combate e de transporte de tropas, como o BMP russo, o BTR também russo, o M113 norte-americano e pelo menos de 30 a 35 veículos Cascavel do Brasil. A Força Terrestre do Irã também opera algumas unidades do AH-1J Sea Cobra e do CH-47 Chinook, adquiridos antes da Revolução Islâmica de 1979. Grande parte dos equipamentos da Força Terrestre iraniana remontam a antes dessa revolução, o que significa que mais de 70% dos seus veículos, canhões, obuseiros e equipamentos pesados têm em média 40 anos. Outro ramo do Artesh é a sua Força Aérea, com 37 mil militares e um número considerável de aeronaves. Mas assim como acontece com a Força Terrestre, grande parte dos equipamentos da Força Aérea datam de antes da Revolução Islâmica de 1979. O destaque com certeza vai para o F-14 Tomcat, que o Irã recebeu dos Estados Unidos nos anos 70. De um total de 79 aparelhos recebidos, nesse momento estão operacionais um número estimado entre os 24 e os 28 aparelhos. Também opera cerca de 20 caças MiG-29, pouco mais de 20 aeronaves de ataque Sukhoi Su-24, 26 caças F-5, uma dúzia de caças chineses Chengdu F-7 e grandes quantidades do F-4 Phantom II, com o número exato oscilando à volta dos 45. Opera também quase 3 dezenas de aviões de transporte C-130 Hércules, 5 aviões de patrulha P-3 Orion e aviões Boeing 707 e 747 para transporte e reabastecimento aéreo. Apesar de antiga, a frota de aviões do Irã é surpreendentemente bem conservada, já que as décadas de sanções norte-americanas obrigaram os iranianos a criarem formas de manterem essas aeronaves em estado de operação.
A marinha iraniana é relativamente pequena, formada por 13 mil militares, com outros 2.500 fuzileiros e 2.000 técnicos e pilotos. Opera 7 submarinos, 3 deles da classe russa Kilo, comissionados no início dos anos 90, com os outros 4 sendo submarinos de produção própria, muito menores e com capacidades muito limitadas. Possui poucos navios grandes de superfície, como fragatas e destroyers, com o número total de embarcações não ultrapassando uma dezena. Mas onde realmente se destaca são nos seus pequenos, velozes e muito ágeis navios lança-mísseis e lança-torpedos. Apesar de serem embarcações simples, se operadas com destreza e em grandes grupos, podem causar grandes estragos em qualquer frota inimiga. O quarto ramo do Artesh é a Força de Defesa Aérea, criada como um ramo à parte em 2008, com cerca de 15 mil militares ativos. Esse ramo é o responsável por operar um número desconhecido, mas que se suspeita seja muito elevado, de defesas antiaéreas. Apesar de operar muitas peças antigas e já bastante obsoletas como o Bofors de 40mm, esse ramo opera equipamentos modernos e reconhecidamente eficientes, como é o caso do S-300 russo, com os iranianos operando cerca de 8 baterias completas. Essas defesas mais modernas são complementadas por defesas locais mais antigas, criando múltiplas áreas de segurança aérea espalhadas por todo o território, principalmente à volta de bases aéreas e instalações industriais militares importantes. Tantos equipamentos e tanta preocupação com a defesa aérea transformaram o Irã num dos países mais fortes nessa área naquela região. Esse é o resumo dos 4 ramos que compõem o Artesh, que, como referi, é o exército regular iraniano. Mas fora do Artesh, temos a Guarda Revolucionária Islâmica, criada em 1979 no âmbito da Revolução Islâmica. O objetivo dessa força, composta por mais de 120 mil militares, é defender o que eles chamam de o sistema islâmico, evitando interferências externas no país. É uma força de elite que se dedica muito à vigilância da população, controlando com pulso firme cada aspecto da sociedade civil, desde jornais, sites, blogs, até atividades políticas, econômicas e culturais. Dentro da Guarda Islâmica Revolucionária, existem diversas unidades dedicadas a missões de combate, como é o caso da Força Quds, comandada pelo Major-General Qasem Soleimani. Através do seu comando, a Força Quds tem atuado em diversos países da região, com destaque para o Iraque, mas principalmente na Síria e no Líbano, servindo como elo de ligação para apoiar e reforçar o Hezbollah. E com relação às Forças Armadas Israelenses, conhecidas como Forças de Defesa de Israel, poderão consultar todos os detalhes e os seus principais elementos neste vídeo, cujo link está aqui na descrição. Por isso, vamos partir logo para a comparação qualitativa entre ambas as forças militares. Começando pelas forças terrestres, a Força de Blindados de Israel, composta por veículos Merkava, é superior a qualquer coisa que os iranianos tenham nesse momento, principalmente a versão Mark IV com o sistema Trophy de defesa ativa. Israel também se destaca na área da artilharia, operando mais de 600 obuseiros autopropulsados M109 e largas dezenas de lançadores múltiplos de foguetes, como o M270. Em termos de força aérea, Israel também se destaca, se colocando numa posição muito à frente do Irã, operando mais de 75 caças F-15 na versão Eagle e Strike Eagle, e quase 350 caças F-16, incluindo 100 caças da versão Isufa, uma versão supermoderna desenvolvida especificamente para aquele país. Israel também está recebendo o novo caça F-35, mas essa aeronave ainda não está operacional. Já foram entregues 9, de um total de 75 que serão entregues nos próximos 6 anos. Também são muito fortes na área dos helicópteros de ataque, operando grandes quantidades do Bell AH-1 Cobra e do Boeing AH-64 Apache. Opera também largas dezenas do Black Hawk e do Sikorsky CH-53. Em termos de defesas antiaéreas, Israel está muito bem equipado com o sistema Iron Dome,
um sistema que desde que foi ativado em 2011, interceptou com sucesso mais de 3.000 foguetes lançados a partir da Síria e do Líbano. E para uma defesa de maior alcance, os israelenses operam o Patriot na versão GM+, uma versão modernizada, produzida especificamente para aquele país. Israel também opera o Arrow, um sistema para defesa contra mísseis balísticos, capaz de interceptar mísseis balísticos a mais de 200 km de altitude. Os seus soldados também estão equipados com mais de 600 lançadores pessoais FIM-92 Stinger, perfeitos contra aviões de ataque ao solo e helicópteros de ataque. Ambos os países possuem grande experiência de combate, mas a estrutura hierárquica iraniana, muito baseada numa espécie de casta, impede que oficiais atuem de forma criativa e autônoma no terreno, já que muitos temem punições que com frequência são arbitrárias e muito severas. Bem ao contrário de Israel, cujo treinamento visa justamente o oposto, ou seja, formar oficiais e líderes militares capazes de pensarem por si próprios no campo de batalha, adaptando as suas táticas consoante a evolução da batalha. Esse detalhe, apesar de parecer pequeno, faz muita diferença. Por isso, de modo geral, Israel tem armas e equipamentos mais avançados e modernos do que o Irã, e em termos de treinamento e de estratégias, os israelenses seguem práticas mais ocidentalizadas e que pregam a autonomia no campo de batalha. Num confronto direto entre ambos os países, por estarem separados pelo Iraque, as batalhas seriam travadas nos céus, onde Israel tem claríssima vantagem, desde que se mantenha afastado das defesas antiaéreas iranianas, e seriam também travados pelos mísseis que cada país possui e opera. No caso de Israel, o seu principal míssil balístico é o Jericó, que na sua versão 3 tem um alcance de mais de 6.000 quilômetros. Capaz de transportar uma carga de quase 1,5 toneladas, o suficiente para transportar uma bomba nuclear de 450 quilotons. O Irã possui uma longa família de mísseis, com muitos deles ainda em desenvolvimento, mas sabe-se que o Shahab-3, com o alcance de 1.300 quilômetros, e o Sedgil, com o alcance de 2.000 quilômetros, podem alcançar perfeitamente alvos no interior de Israel. Desconhece-se muitos dos detalhes técnicos desses mísseis, mas acredita-se que possam transportar cargas de até 1 tonelada. Em termos de armas nucleares, apesar de não reconhecer oficialmente, acredita-se que Israel tenha de 80 a 120 ogivas operacionais, com o Irã aparentemente muito próximo de começar a testar as suas próprias.